A Federação Internacional de Automobilismo liberou o uso de uma série de fibras naturais na construção dos carros de Fórmula 1, entre elas as fibras extraídas da cannabis, ou seja, vem aí o carro de maconha, e a gente te explica agora como é que vai ser isso. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial, referência em tecnologia e desenvolvimento. Toda vez que eles descobrem alguma coisa, logo vai parar no seu carro. Foi assim com os freios ABS, com o câmbio automatizado e com o controle de tração. Então se prepare, meu amigo, porque se depender da categoria, muito em breve você vai dirigir o seu carro de maconha. Ou será que eu tô viajando? Antes da gente explicar direitinho como é que isso vai funcionar, deixa eu pedir aqui o seu like, a sua inscrição, para a gente poder atingir a meta de 20 mil inscritos no canal. Ajuda a gente aí, que desse jeito a gente pode continuar apurando informações e contando histórias cada vez mais curiosas, mais interessantes e mais legais para você, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje, qual é a grande aliada da Fórmula 1 na fabricação dos carros? É a fibra de carbono, que é leve e resistente, ou seja, perfeita para um carro de corrida. Mas o problema é que custa caro pra caramba, e essa passou a ser uma preocupação a partir de 2021, porque a Fórmula 1 impôs um teto de gastos para as equipes. Ninguém pode gastar mais de 145 milhões de dólares por ano. Então é hora de cortar a despesa e começar a procurar alternativas para fazer o carro mais barato. Pensando nisso, a Federação Internacional de Automobilismo aprovou o uso de fibras naturais para a construção do carro, entre elas o linho, o algodão, o bambu e o bambu. E, é claro, as fibras provenientes da cannabis. Mas isso aí funciona mesmo? Eu não saberia te responder se eu não tivesse visto um teste aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo. Uma empresa suíça preparou um crash box, desses que simulam o bico de um carro de Fórmula 1, só com fibras naturais. E pá, meteu na parede para fazer um teste. Os resultados foram muito bons, iguais ao que se tem com o bico de fibra de carbono, com um ponto positivo e outro negativo. O positivo é que, em caso de acidente, essas fibras naturais têm uma tendência muito menor de se espalhar, de voar aquele monte de detrito, que pode até representar um risco para os outros pilotos que vêm atrás. O negativo é que a peça usada nesse teste ainda é 40% mais pesada que a fibra de carbono. Então ela ainda não está no ponto ideal, mas os testes estão só começando e a tendência é que a Fórmula 1 priorize esse tipo de material, até porque ela tem o compromisso de zerar a pegada ecológica dela até 2030 e a adoção de peças de fibra natural pode ajudar nisso. Claro que tem um monte de fibra envolvida aí, a gente já citou, não é só a da maconha, mas essa de cannabis é a mais interessante porque é a mais simples e benéfica de ser cultivada. É a que menos precisa de água e pesticida, além de crescer mais rápido do que as outras plantas. Agora, quer saber de uma coisa ainda mais legal? A Fórmula 1 não é a primeira a pensar em carros feitos da plantinha de maconha. Na década de 1930, o Henry Ford decidiu que ia fazer um carro nascido do chão, num claro apoio aí aos agricultores, numa época bem difícil para os Estados Unidos. Qual foi o resultado disso? O projeto do Model T, feito com plástico produzido à base de maconha, soja, trigo e linho. Ele demorou 12 anos para ficar pronto, mas foi uma baita evolução para a indústria automotiva, porque além de tudo, o carro rodava com um biocombustível desenvolvido também a partir da cannabis. Como o aço só foi usado na estrutura tubular do carro, ele era super leve, pesava 900 quilos, 450 a menos do que um carro feito todo de aço, por exemplo. O mais engraçado é que enquanto tudo isso acontecia, em 1937, os Estados Unidos tinham proibido o cultivo da cannabis em função do uso frequente da maconha como droga recreativa. Quem precisasse do material para a indústria tinha de importar da Europa ou do Canadá e o preço era um absurdo. Mas aí o Henry Ford, que além de muito louco era também bem relacionado, resolveu se arriscar e manteve ele mesmo os seus campos de maconha por lá. O problema desse carro é que o timing não foi bom, Ele foi apresentado em 1941 e o mundo já estava ali numa pátia doideira com a Segunda Guerra Mundial, e aí você junta isso com estigma em cima da planta e pronto, o projeto foi pro saco.
Mas já na época, o próprio Henry tinha deixado claro que o carro com fibras naturais era 10 vezes mais resistente que o aço. Só para comparar, a fibra de carbono de hoje é só 3 vezes mais resistente que o aço. Tem uma bela diferença aí e dá para dizer que ficamos 80 anos parados no tempo em relação a esse desenvolvimento. A proibição do cultivo só foi retirada agora, em 2018, e vamos combinar, talvez tenha sido um exagero manter por tanto tempo essas restrições, já que a cannabis tem 2 tipos de planta, né? Com usos totalmente diferentes. Não é fácil para um leigo distinguir uma da outra, mas um especialista, uma autoridade, pode controlar essas diferenças. Se é cultivo para maconha, para uso medicinal ou para a indústria em geral mesmo, que é o que está acontecendo agora, né? Existe a forma de controlar isso. Por exemplo, a linhagem que a Fórmula 1 vai usar tem menos de 0,3% de THC, que é o que dá o barato. Na mesma família da cannabis, claro, você vai encontrar as plantas com concentração maior, entre 10% e 30% de THC, que são as que viram o beckzinho. Mas não são elas que serão utilizadas. Sendo assim, meu amigo, eu te garanto, você não vai ficar doidão se você fumar um carro de Fórmula 1. Talvez a gente só tenha que tomar cuidado, né? Não dá mais para dizer, não dá para usar o termo F1 e nem falar que o motor tá fumando. Curiosidade, não tem nada a ver com a produção dos carros, mas eu quero mostrar para vocês que uma figura bem conhecida da Fórmula 1 agora está envolvida também com a comercialização de produtos medicinais extraídos da cannabis. Lembra do Paul Hembury? Pois é, ele foi o chefão da Pirelli por bastante tempo, né? Era o cara que decidia que pneus a Fórmula 1 ia usar em qual corrida, em todas as pistas, e hoje ele investe pesado numa empresa chamada You Love You, que produz umas gotinhas milagrosas de canabidiol para aliviar o estresse do dia a dia dos pacientes. Aliás, reforçando aqui mais uma vez, hein? Não confunda canabidiol, que é a propriedade terapêutica, com o THC, que é o barato da droga, tá bom? É isso, se você gostou de saber que teremos o carro de maconha na Fórmula 1, deixa aí o seu like, a sua inscrição e faça parte da nossa grande comunidade aqui do Primeiro Instinto, tá legal? São sempre vídeos semanais levando você para o universo do esporte a motor e trazendo um jeito diferente de curtir Fórmula 1. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Então, eu perdi horário porque tá meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi alguns minutos, mas pra mim eu tava no horário.